E aí, galerinha, na aula de hoje vamos ver alguns exercícios importantes sobre a estequiometria. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje vamos ver cálculos estequiométricos resolvendo alguns exercícios sobre aqueles casos especiais que nós vimos na estequiometria. Vamos ver aqui a primeira questão. Galera, vamos ver a resolução desse exercício. Preste bem atenção no que ele diz. A hematita, o Fe2O3, é uma das principais riquezas minerais do Brasil. Esse minério é empregado na obtenção do ferro metálico, obtido a partir de um processo de redução em altos fornos, usando carvão como agente redutor. Uma das reações ocorridas nesse processo é dada pela seguinte equação não balanceada. A hematita, que é o Fe2O3, que é um óxido de ferro, ele vai reagir com o carvão, formando ferro metálico e liberando monóxido de carbono. Preste bem atenção que ele pede para vocês nessa questão. Calcule a massa de ferro em toneladas, que é obtida a partir de 100 toneladas de hematita pura, com rendimento, isso da reação de 80%. Para essa questão, ele deu o quê? Deu as massas atômicas do carbono, que é 12 gramas por mol, o oxigênio, que é 16 gramas por mol, e do ferro, que ele é 56 gramas por mol. Primeiro passo que nós vamos fazer aqui agora é calcular a pureza do reagente. Observe que 100 toneladas de hematita, ele contém a pureza de 70% do Fe2O3. Então, nós temos que 100 toneladas equivale a 100%, X tonelada equivale a 70%. Calculando aqui, nós vamos ter o quê? 70 toneladas do Fe2O3. Ou seja, se eu quiser transformar essa tonelada para grama, lembrando que uma tonelada tem 1000 quilos e 1 quilo tem 1000 gramas. 1000 vezes 1000 vai dar o quê? 1 milhão de gramas. Galera, então 70 toneladas de Fe2O3, se eu multiplico por 1 milhão, vai dar 70 milhões de gramas, ou seja, 7 vezes 10 elevado a 7 gramas do Fe2O3. Agora vamos montar a parte da estequiometria. Vamos ver aqui a reação. Galera, a reação nós temos aqui que o Fe2O3, que é o trióxido de ferro, vai reagir com o carbono, formando ferro e monóxido de carbono. Vamos fazer aqui o balanceamento da equação. O ferro aqui tem 2, como aqui só tem 1, aqui eu vou colocar 2, balanceando aqui a equação. Observe que o oxigênio aqui tem 3, aqui só tem 1, aqui eu coloco 3. O carbono, como aqui no produto tem 3 e aqui só tem 1, aqui eu coloco 3. Então, eu fiz o balanceamento da equação. Vamos agora montar a estequiometria. Observe direitinho o que nós temos. 1 mol do trióxido de ferro reage com 3 mols do carbono, formando 2 mols do ferro, mais 3 mols do monóxido de carbono. Massa. Observe que a massa do Fe2O3 é 160, 1 vezes 160. O carbono ele é 12, 3 vezes 12. O ferro ele é 56, 2 vezes 56. E o monóxido de carbono vai ficar 3 vezes 28, porque sua massa é 28. Como ele pediu para você calcular a massa do ferro, dando a massa do óxido de ferro, que é a hematita, nós sabemos direitinho, pela estequiometria da reação, que 160 gramas da hematita, ou do trióxido de ferro, está para 2 vezes 56 gramas de ferro. Galera, a massa que nós temos na realidade, ele é 70 toneladas, ou 7 vezes 10 elevado a 7 gramas. E aí eu quero achar a massa do ferro. Fazendo aqui uma regrinha de 3, você vai ter o seguinte. 7 vezes 10 elevado a 7, vezes 2 vezes 56, dividido por 160, que vai dar 4,9 vezes 10 elevado a 7 gramas de ferro. Agora, preste bem atenção
que ele falou que o rendimento dessa reação não é de 100%, é de 80%. Como vamos calcular isso aqui? Olha, 4,9 vezes 10 elevado a 7 gramas de ferro equivale ao todo, equivale a 70%. Como o rendimento da reação é de 80%, vamos achar agora quanto é a massa desse ferro. Uma regra de 3, você vai ter 4,9 vezes 10 elevado a 7 vezes 80 dividido por 100, que vai dar 3,92 vezes 10 elevado a 7 gramas de ferro. Transformando isso em toneladas, porque ele pediu a resposta em tonelada, você vai pegar esse valor e dividir por 1 milhão, que vai dar 39,2 toneladas de ferro. Ok? Vamos agora ver o segundo exemplo, que nós vamos ter aqui o seguinte. Nós vamos ter tanto reações consecutivas ou em etapa e também o rendimento da reação. Preste bem atenção para esse exemplo aqui. Qual a massa do CO2 produzida pela queima de 36 gramas de carbono com excesso de oxigênio? Observe que ele diz que o rendimento dessa reação ela é de 75%. O carbono vai reagir com o meio do oxigênio, formando monóxido de carbono. O monóxido de carbono reage com o meio do oxigênio, formando o dióxido de carbono. Preste bem atenção que agora nós vamos ver a reação global. Para isso, nós vamos pegar as reações em etapas. Essa aqui foi bem fácil, porque o produto da primeira reação ele já aparece como reagente da segunda reação. Então, aqui a gente vai somar. Observe direitinho que nós vamos cortar. Galera, nesse caso, nós vamos ter aqui o seguinte. O monóxido de carbono vai cortar com monóxido de carbono. Corto o produto com o reagente. Sobrou o quê? Sobrou carbono. Meio mais meio vai dar 1 de oxigênio, formando CO2. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? A equação global, que o carbono reage com o oxigênio, formando CO2. Galera, como já sabemos quem é a equação global, vamos ver agora como é a relação estequiométrica para essa reação. O carbono reage com o oxigênio, formando CO2. 1 para 1, formando 1. Observe que o carbono é 12, vai ficar 1 vezes 12. O oxigênio temos 1, a massa molecular dele é 32. E o CO2, a massa molecular dele é 44. Preste bem atenção que ele te deu a massa do carbono e está pedindo a massa do CO2. O que nós temos aqui? 1 vezes 12 gramas de carbono está para 1 vezes 44 gramas de CO2. Se eu tenho 36 gramas de carbono, qual vai ser a massa do CO2? E aí, a regrinha de 3, nós vamos ter 36 vezes 1 vezes 44, dividido por 12, que vai dar 132 gramas de CO2. Mas a questão é que o rendimento não é de 100%. Ele falou para vocês que o rendimento ele tem um valor de 75%. Então, vamos calcular o rendimento dessa equação. O rendimento da reação, nós temos o quê? 132 gramas nós achamos quando nós temos um rendimento de 100%. Mas como o rendimento é menor, é de 75%, qual vai ser a massa do CO2? Vamos fazer aqui uma regra de 3, e aí a gente vai ter 132 vezes 75 dividido por 100, que vai dar 99 gramas de CO2. Então, é isso aí, galera.